Que bênção, né? Louvores, adoração, presença de Deus. E a mensagem desta noite, a mensagem do profeta Jeremias, considerado um profeta impopular. Ele não era um profeta muito popular. Ele chegava para a congregação e dizia: esse povo me honra com os lábios, mas são desobedientes. O coração está longe de mim. E o povo não gostava muito do profeta Jeremias. Mas ele tinha uma missão de pregar a palavra de Deus a uma nação rebelde, a um povo escolhido, mas que deixou os caminhos do Senhor. E Deus enviou o profeta para dizer que ele era o oleiro de Israel. Eu quero consertar, eu quero quebrar, porque estão rachados. Eu fico observando como Deus ele usa o profeta com graça e misericórdia. A princípio, você pode ver uma mensagem dura, mas não é dura. É uma mensagem de Deus para conserto. E muitos não querem o conserto. Querem andar após seus caminhos distante do Senhor. E por incrível que pareça, o que impressiona a Deus não é os meus pulos, meus gritos, mas sabe o que é? Um coração sincero e fiel diante dele. Coração fiel. A gente vai ver em toda a parte da Bíblia o povo cantando, bradando louvores, e é muito bom fazer isso. Davi saltava de alegria quando ia para a casa de Deus, mas ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Um coração quebrantado e contrito, Deus se agrada. A gente vai ver isso o tempo todo. E a mensagem desta noite me chamou muito a atenção, porque eu queria ler todo o conteúdo dos 23 versículos do capítulo 18 do profeta Jeremias. E é uma mensagem muito forte, irmãos. Eu confesso que é uma mensagem muito forte. Deus ele está chamando o povo, e o povo, eles resistem a obedecer a Deus. Deus fala a sua palavra por anos, mas o povo resiste, não quer obedecer ao Senhor. Então, a mensagem de hoje, fique atento. Talvez não seja uma mensagem de muito glória e aleluia, porque Deus vai cobrar da gente. Ele está cobrando um povo verdadeiramente santo. Um povo que realmente viva com Deus. Quando terminar o culto, não termina, a gente continua. Que seja um estilo de vida, uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor. Já imagina o profeta Isaías ficando, recebendo os irmãos no templo, na porta. Porque vocês vão entrar no templo para quê? Deus está cansado disso. Imagina só. O povo, como é que a gente vem para a igreja e chega um profeta a dizer uma coisa dessa? A gente vem adorar e Deus dizendo que não estava se agradando. Eu fiquei muito impressionado com toda essa palavra e a rebeldia do povo, a teimosia do povo. Uma pergunta inicial, a gente vai orar, ler o texto. Será que você se considera aí, essa palavra é para nós, um povo rebelde? É um povo que obedece ao Senhor, ou nós temos nossas rebeldias, nossas teimosias, nosso estilo de vida, às vezes, no pecado, e não agrada a Deus? Preste bastante atenção que Deus fala para a nação de Israel. Capítulo número 18. Capítulo 18. Apenas 23 versículos, eu queria ler alguns, a partir do verso 1. Como foi que a palavra do Senhor chegou ao profeta? Ele estava em casa e Deus chamou ele porque queria anunciar algo. E essa mensagem é para mim e para você. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina. Na minha tradução diz assim: do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, ele fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento, verso 7, eu falar e arrancar, derrubar e demolir uma nação, um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar de edificar e estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhes.
Agora fala aos homens de Judá. Olha a missão do profeta no versículo 11. Agora, profeta, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, pois seguiremos nossos próprios planos, e cada um fará conforme a teimosia de seu coração. Verso 13. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações quem ouviu tais coisas. Coisa absolutamente horrível fez a Virgem de Israel. Por acaso a neve do Líbano pode desaparecer dos penhascos rochosos? As águas frias que descem dos montes podem se esgotar? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando-lhes incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos e não são planos. Verso 16. Para fazerem da terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Todo aquele que passar por ela ficará admirado e balançará a cabeça. E eu os espalharei como o vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto. Então disseram: vinde e façamos planos contra esse profeta Jeremias. Porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. E Jeremias faz uma oração. Não fique admirado com essa oração. Veja o que ele diz. Verso 19. Atende-me, ó Senhor, e ouve a voz dos que estão em conflito comigo. Por acaso se pagará mal por bem? Contudo, cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que compareci na tua presença, para falar em favor deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome, entrega-os ao poder da espada. Fiquem suas mulheres sem filhos e viúvas, e seus maridos sejam mortos, e seus jovens mortos pela espada na batalha. Seja ouvido o clamor que vem das suas casas, quando de repente trouxeres tropas sobre eles. Pois cavaram uma cova para me prender, e fizeram armadilha para os meus pés. Terminando o verso número 23. Mas tu, ó Senhor, conhece todas as intenções de me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas sejam derrubados diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Senhor amado, Deus querido, tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Desde madrugada, Deus, o Senhor tem levantado profetas para toda a terra, Pai, para o Brasil e o mundo. Mas, ó Deus, parece que o mundo cada vez mais distante de Ti, Pai. Apesar do aumento dos templos, várias igrejas, ó Deus. Eu saio da minha residência ali em Tiúma e passo por vários templos que estão lotados e abertos, ó Pai. Mesmo assim, ó Deus, parece que o povo tem aumentado a iniquidade, ó Pai. E Tua palavra chega a dizer: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E às vezes a contenda não está apenas de fora, está dentro do templo, ó Pai. Meu Deus, cada vez mais o mundo quer se apresentar diante da Tua igreja, ó Pai. E Tu és um Deus de justiça, de amor, de misericórdia. E o Senhor não vai ter por inocente o culpado, ó Pai. Aqui, meu Deus, essa mensagem ela é muito forte. E o profeta Jeremias sentiu na pele como mensageiro, pregando Tua palavra, sendo rejeitado. E o povo ainda queria matá-lo. Abriram a cisterna para ele, fizeram sofrer,
planejaram a morte do profeta, mesmo ele intercedendo pelo povo. Ele falou tanto sobre o cativeiro, sobre a vinda dos babilônicos, mas o povo rejeitaram a palavra, Deus, dando ouvido aos falsos profetas, que falava de paz, 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 mas uma vida de pecado, uma vida distante de ti. Apesar das suas oferendas, apesar do culto estar no culto, mas um coração distante do Senhor, um coração contaminado pela ira, pelo pecado, pela avareza, pela inveja, pela soberba, e entra nos teus atos, ó Pai, cantando. E o profeta, ó Deus, ele, orientado por ti, ele anunciava essa palavra, Deus. Mas ele logo foi rejeitado, porque o povo não queria ouvir a verdade. Eles queriam, Deus, que seu ego fosse amassageado, Pai, através de uma vida religiosa, mas não tinha intimidade contigo. Uma vida sem relação contigo, ó Pai. Uma vida, quem sabe, indo ao templo, mais distante do Senhor ainda, Pai. Ah, meu Deus, como seria interessante nossa geração ler esse profeta, Pai, e aprender com os erros de Israel antigo, que não agradou o Senhor, e eles foram cativos por 70 anos no cativeiro, ó Pai. Tudo isso porque não deram ouvido à tua voz. Ah, meu Deus, ainda hoje tem cativeiro. O diabo que veio matar, roubar e destruir, aprisionar, tem colocado muitos nos cativeiros, ó Pai. Porque são pessoas que têm dado brecha, lugar ao diabo. Mas, ó Deus, ajuda a nossa geração, Pai. Teu Espírito Santo nos convença, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. E que sejamos uma igreja santa, cheia do Teu Espírito Santo, ó Pai. Glorificando e exaltando o Teu santo nome, ó Pai. E vivendo uma vida verdadeira diante do Senhor, Pai. Ah, meu Deus. Deus é Espírito, Tua palavra diz. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Homens moldados, homens por Deus, transformados por Deus. Aqui, meu Deus, existe um Deus solícito, um Deus que quer trabalhar na vida dos homens, mas a nação inteira se rebelou contra o Senhor. Nos ajuda a entender essa mensagem do vaso e do oleiro, uma mensagem tão poderosa, Pai, do Teu amor, mas rejeitada pelo Israel antigo. Que o Israel de hoje, ó Pai, que essa mensagem dessa noite, para cada homem, aniversariante, para toda a igreja, para aquele que nos ouve, para os visitantes, para os que estão na internet, seja uma mensagem de um aviso Teu nesta noite, ó Pai. Um aviso solene, que o Senhor não se impressiona com a aparência. O Senhor quer de fato distraídos com tantas coisas. Parece que vivemos numa geração de distrações. Tantas pessoas distraídas, ó Pai, e já não lê a Tua palavra, já não ora, são ritualistas, mas precisa do encontro verdadeiro contigo. E que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa bradar bem forte aqui nesse lugar, Pai, anunciando, meu Deus, a Tua verdade, a Tua palavra, ó Pai, para que haja verdadeiros adoradores e o Teu nome seja engrandecido. O Senhor diz que vai visitar Teu povo, a Tua igreja, ó Pai, e vai tirar do meio de Ti todo aquele que pratica a iniquidade, ó Pai, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que está acontecendo em oculto. Ah, meu Deus, nada encoberto que um dia não venha a ser revelado, ó Pai. Alguém pode pensar que o Senhor não está vendo. O Senhor vê tudo, ó Pai. O Senhor é Deus que dá oportunidade. O Senhor tem dado oportunidade a essa geração, ó Pai. Desperta o Teu povo, ó Pai, para que tenha uma vida íntegra, de fidelidade, e glorifique e exalte o Teu santo nome, ó Pai. Aleluia. Não apenas em palavras, mas reina hoje, ó Pai. Vem reinar entre nós, ó Pai. Tira do nosso meio, ó Pai, as coisas do mundo que quer penetrar na Tua igreja. Rivalidade, disputas e tantas outras coisas, ó Pai. Que tenhamos uma igreja, Deus, que glorifique o Teu nome, ó Pai. Reconhecemos que somos limitados e falhos, mas nós queremos acertar, meu Pai. Queremos andar contigo com integridade.
Homens moldados por ti, mulheres moldadas por ti, jovens moldados por ti, adolescentes moldados por ti, crianças, juniores são diferentes, ó Pai. Não vive na carne, ó Pai, porque tua palavra diz que os que vivem na carne não podem te agradar, Pai. Não vive na cobiça, não vive no adultério, não vive, ó Pai, na profanação, nem distante de ti, Pai. É um povo chegado, é um povo que tem comunhão contigo, tem relacionamento, tem intimidade. Lê a tua palavra, ora e glorifica o teu santo nome, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a entender esse tema e por que ele veio para a tua igreja, Pai. Homens moldados por ti. Que missão difícil do profeta Jeremias, ó Deus. Tornou-se um profeta impopular, porque o povo já não gostava das mensagens dele, ó Pai. Mensagem dura, o povo diria, mas não era. Era a mensagem vinda do teu trono. O Senhor é bom, aleluia. O Senhor é o Deus de amor e de plena bondade, ó Pai. Mas o Senhor não pode, ó Deus, compactuar com o pecado, porque Tu és o justo Deus. Entra com providência na Tua igreja nesta noite, ó Pai. Entra com mudanças de fato, meu Deus. Ó Pai, que nós possamos não apenas balançar o corpo, mas a nossa alma diante do Senhor, Pai. Uma alma inclinada diante do Senhor. Palavras que glorificam o Teu nome saem dos nossos lábios, ó Pai. Porque a boca fala do que o coração está cheio, ó Deus. Aleluia. Atende essa humilde oração, Tu sabe minha vida, ó Pai. E fala conosco, ó Pai, profundamente. Em nome de Jesus. Digam amém, irmãos. Gostaria que a igreja ficasse em oração, se possível, um silêncio. Outro pedido que eu gostaria de fazer a todos. Se possível, não ficasse passeando dentro do templo. Agora é o momento de ouvir a palavra. Se for possível isso aí. Só se for um caso muito emergente, você pode sair. Mas fique atento. Também gostaria de pedir o pessoal lá da galeria, lá atrás, alguns adolescentes, que aquiete-se. Vamos ouvir a palavra do Senhor. É Deus que tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Como barro na mão do oleiro, você está na minha mão, diz o Senhor. Isso tranquiliza meu coração, saber que eu estou na mão de Deus. Que eu procuro andar com Ele. E aqui, meus irmãos, essa mensagem me chama a atenção. Eu queria fazer alguns registros sobre o profeta Jeremias, jovem ainda. Quando recebeu o seu chamado, ele tinha apenas 20 anos de idade. Considero ele muito jovem ainda. De 20 a 21 anos. E ele teve um ministério profético que durou aproximadamente, escute bem, 40 anos. 4 décadas. Ele já estava no final do seu ministério com mais de 60 anos. 40 anos pregando. E acredite, sem decisão. Sem pessoas se converter. Só rebeldia. E ele começou a chorar. Teve um tempo no ministério dele que a lágrima vinha, ele chorava muito. Pela desobediência da Virgem de Israel. Pela falsidade do povo. Pela hipocrisia daquela nação. Porque dizia amar Deus e Deus revelava ao profeta. Quem crê que Deus revela aqui, irmãos? Nosso Deus é um Deus de revelação. E revelava ao profeta que era mentira aquilo ali. Mas era uma vida de pecado. Então, aproximadamente 40 anos, ele pregou a palavra. Cerca de 626 a.C., aproximadamente, o tempo da vida do profeta. Quase 700 anos antes de Cristo, ele já falava de um povo rebelde, de um povo que não queria ouvir a palavra. Sendo marcado por profecias, o seu ministério, preste atenção, por julgamento, devido à idolatria, povo idólatra. E diz mais, a desobediência da nação de Judá, do povo de Judá. E Deus não tolera um filho desobediente. Deus, Ele quer que eu e você sejamos obedientes a Ele. E aqui, ele foi justamente de encontro à desobediência do povo. Ele também, um profeta Isaías, ele diz, se quiserdes, e você me ouvir, me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você se manter rebelde, tem que dizer a mensagem toda. Sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Eram profetas que diziam a Deus,
ou você anda em obediência, ou eu vou rejeitá-lo. Assim como vocês estão dando as costas para mim, eu vou dar minhas costas para você e não vou mais mostrar meu rosto por conta da infidelidade do povo. Veja que mensagem dura. Um jovem levanta, proibido casar. Você nem vai casar, você não vai noivar, você não vai ter esposa, você não vai ter filho nesse lugar. Você não queira saber o que esse povo está fazendo, o que vai acontecer. Calamidade. Muita coisa tem acontecido. Temos visto nossos olhos, Rio de Janeiro se acabando na criminalidade. Mortos mais mortos acontecendo. As drogas invadindo as escolas, as universidades, as cidades de uma forma geral. O povo no pecado. O povo distante de Deus. Aí vem um choro, vem as lágrimas, mas é um povo em desobediência ao Senhor. Meus queridos irmãos, 40 anos de pregação. 40 anos, a palavra de Deus sendo anunciada. Deus querendo fazer uma aliança com o seu povo. Deus mostrando ao profeta Jeremias, desce e vai à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Um Deus que tem pensamento de paz e não em mal. Mas sabe o que acontece? Os jovens de hoje, muitos rebeldes, não ouve mais o Pai, não ouve mais, quer andar conforme o seu coração. E o coração não se inclina mais para as coisas de Deus. O coração não se inclina mais para as escrituras, nem para a palavra. Deixar o caminho da oração, deixar o caminho da escola dominical, deixar o caminho do crescimento espiritual. E agora diz assim, eu sei tudo, e não sabe de nada. A verdade é que estão afastados do Senhor. Então ele sofreu perseguição, claro, porque a mensagem dele tornou-se impopular. Será que Deus vê o que eu faço e o que você faz? Deus conhece tudo. O povo saía do templo para pecar. Estava no templo e saía para pecar. Tinha esquemas depois do culto. Parece que essa história não mudou muito, está esperando o culto. Aí fica agoniado para terminar, porque tem alguma coisa urgente para fazer. Tenha cuidado com isso. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele semeia, ele vai colher. O que semeia da carne vai colher corrupção. O que semeia da vida vai colher a vida eterna. Então, meus irmãos, ele sofreu muita perseguição. Ele sofreu incompreensão. Eu quero que vocês entendam isso. Não era um profeta chorão. E se a gente ler Lamentação de Jeremias, vocês vão observar ele chorando o tempo todo, lágrimas descendo, rios de águas correm dos meus olhos, porque o teu povo não cumpre a tua lei. Ele sofrendo pela nação rebelde, que não queria ouvir Deus, não queria oração, não queria consagração, não queria nada, queria o mundo. E Deus disse assim, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ele foi incompreendido por pregar uma palavra que ninguém queria. Talvez o pessoal queria uma chave, um carro, uma conta que está para ser uma novidade dessa semana. A gente não tem novidade não, vai ter cativeiro para vocês. Porque estão pecando contra mim. E eu achei essa mensagem muito dura. Vai ter cativeiro, esse cativeiro não vai ser nem um dia nem dois. O cativeiro vai acontecer por 70 anos. E sabe o que aconteceu? Veio o cativeiro. E sabe quem foi para o cativeiro? O profeta também. E o Senhor não disse a vocês que a gente vinha para cá? Eu não falei a vocês, mesmo assim ainda se levantou falso profeta para dizer que o povo estava certo. Tem gente que anda no pecado e vai encontrar gente que apoia uma pessoa dentro do pecado. Alisando a cabeça, pessoas que compartilham, que ficam cobrindo o erro dos outros. Porque é filho, porque é irmão, porque gosta. Se você amasse de verdade, você denunciaria esse pecado a essa pessoa. E foi muito difícil o ministério de Jeremias. Considerado que ele pregava uma mensagem impopular. Era chato, era grosso. Profeta Jeremias. Você lembra que quando Jesus Cristo perguntaram o que é que o povo diz que eu sou? Uns diz que tu é João Batista. Outros diz que tu é Jeremias. Jeremias era muito forte, muito duro. Ou algum dos profetas. Jeremias não alisava o povo cantando e fez... Eu estou escutando essa música dentro do culto, mas uma só. Mas vocês estão com a vida irregular. Aí o povo volta, eu quero esse profeta aqui nada. Ele denunciava o pecado do povo. Porque Deus conhece a nossa vida, irmão. Deus sabe como você chegou até aqui. E o povo não compreendia o profeta Jeremias.
ele tornou-se impopular, como já falei, que culminou na queda de Jerusalém e automaticamente o exílio chegou. Presta atenção, Deus está falando contigo, para de se distrair, homem de Deus, mulher de Deus. E ele falava tudo isso. Eu queria que vocês não se distraíssem. A igreja ficasse em oração. Por favor, fique em oração. Quem está lá fora, não aproveite lá fora para conversar. Preste atenção no culto. Ministério de Jeremias. O período iniciou seu ministério no 13º ano do rei Josias. Tem todo um contexto histórico. E continuou a pregar até a queda de Jerusalém, por volta do ano 586 a.C., pregando durante aproximadamente 40 anos de mensagem. Eu achei muito forte, porque no total eu chego a ter 32 anos aqui, de congregação e igreja. 40 anos é muito tempo. Uma vida, ele começando com 26 anos, sem esposa, sem filho, só dedicado. Alguns dizem que o profeta Jeremias era alguém muito abastado, tinha muito dinheiro. Vinha de uma família de Abiatar, ele era um sacerdote. Mas ele deixou todos os prazeres para ficar dentro da casa do Senhor. E ele queria uma esposa. Eu falei, não pode casar. Eu tenho um mistério contigo na vida. E ele iniciou seu ministério com muita seriedade, condenando o culto idólatra, a idolatria daquele povo. Foi chamado por Deus quando ainda era jovem, como falei. Ele disse que era uma criança. Por favor, veja o capítulo 1 do profeta Isaías, versículo 6. Vamos ver algo interessante. A chamada do profeta. Jeremias, por favor, 1:6. Profeta Jeremias. Vamos ler o versículo anterior. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu nascesse, eu te consagrei e te designei como profeta a quê, irmãos? Às nações. Olha a resposta do profeta. Então eu disse, Senhor, Deus, eu não sei falar, pois eu sou apenas um menino. Só tenho 19, 20 anos, Senhor. Falar para esses sacerdotes velhos, essas pessoas vivem dentro de igreja. Aí Deus fala com ele, aí Deus insiste com ele. A igreja pode ler versículo 7, bem forte, vamos lá? Posso ouvir um amém, irmãos? Você vai dizer o que eu te ordenar. O povo não gostava, era de Deus. Não era do profeta Jeremias. Não gostava, era de Deus. Quando o profeta Samuel, o povo disse que não queria mais que Deus reinasse sobre ele, mas escolhesse um rei. Samuel foi se apresentar diante de Deus, um profeta íntegro. Aí Deus disse assim, Samuel disse, Senhor, o povo me rejeitou, o povo não quer saber mais de mim. Aí ele falou, na verdade, Samuel, o povo não está te rejeitando. O povo está rejeitando é a mim. Quando as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não é o profeta. Aqui eu estou apenas aqui por graça e misericórdia de Deus. Inclusive essa palavra é para mim também. O que está falando aqui é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso que está se revelando no meio da sua igreja. E isso é bom, isso é saudável. Está na hora de deixar esses pecados. Está na hora de deixar a fofoca. Está na hora de deixar a mentira. Está na hora de falar a verdade e andar em paz uns com os outros. Mas uns querem insistir nisso e verão a consequência, diz o Senhor. Eu estava aqui observando a vida desse profeta, irmãos. A mensagem principal dele tinha uma mensagem central. E eu perguntar, que mensagem central principal é essa? Ela consistia, a mensagem dele, em advertir sobre consequências da desobediência. Por favor, compreenda isso. A desobediência expulsou nossos pais do jardim. Foi ou não? Deus disse, não faça isso, e eles fizeram. Acredite que a desobediência vai acabar com a vida de muitas pessoas. A desobediência vai levar à ruína, vai levar a presídio, vai levar a cemitério, vai levar a sepultura, vai levar a mãe ficar sem um filho. Pela desobediência do filho que não escuta mais seus pais.
E a mensagem principal que Deus mandou para o profeta consistia em advertir Judá contra a desobediência, e vai ter consequências. Porque você está desobedecendo a mim, porque você vive no pecado. Eu já disse a você, o que você está fazendo é pecado, mas você insiste em continuar. O namoro que não é do meu agrado, diz o Senhor. Por exemplo, ele chegar a poder dizer isso dentro da igreja. Um casamento que não está me alegrando, diz o Senhor. Casamento forjado de aparências. E Deus falava isso na cara do povo, irmãos. Usava o profeta. E de acordo com essa mensagem, o profeta começou a ser perseguido. Tornou-se impopular. Por pregar uma mensagem forte. Uma mensagem verdadeira. Aliás, a mensagem não era dele. A mensagem é de Deus. Aí às vezes, irmãos, me entenda por favor. Estou falando aqui diante do texto. Aí vem um câncer. Aí fica todo mundo aperreado. Mas o canceroso é desobediente. Andou numa vida de desobediência. Às vezes acontece isso. Aí vem um desemprego. Mas quando teve o emprego não valorizou. E quem sabe até não honrou a Deus. Depois vai ficar lamentando por isso. Não honrou o pai. Não honra a mãe. Não honra compromisso. Tem compromisso, mas não honra. É lamentável quando eu escuto alguém dizer: eu não quero fazer negócio com crente. Porque toda vez que eu faço com crente, eu me atrapalho. É muito triste ouvir isso. Pessoas que pedem um empréstimo, mas não honra. Deus não se agrada disso. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Essa é a mensagem que Deus manda nesta noite para cada um de nós. Seja fiel nos seus contratos, nos seus negócios. Honre a Deus. E diante de tudo isso, irmão, a perseguição, por conta da mensagem, tem um legado. Apesar das adversidades, Jeremias foi fiel na sua vocação. Ele transmitiu fielmente a palavra de Deus com perseverança. Seu ministério também antecipou a nova aliança que cumpriu em Cristo Jesus. E para concluir essa abertura introdutória, a duração desse ministério, como eu falei, aproximadamente 40 anos, um período que abrange um reinado de pelo menos 3 reis. E ele ali falava sempre contra as injustiças que havia dentro dos palácios. E ele denunciava os sacerdotes. Levou bofetada, levou murro, levou tanta coisa, pancada. Foi preso, fizeram cisterna para ele, mas ele falou a verdade. Em uma das suas declarações ele afirmou que a palavra de Deus vinha a ele 23 anos, desde o 13º ano de Josias, só falando incessantemente, sobre o pecado e a desobediência. E o povo o rejeitou. Diante de tudo isso, eu pensei pelo menos em 4 tópicos nessa mensagem. A soberania de Deus como oleiro. Não poderei fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel. A casa de Israel, pensa aí, estava desviada. Estava afastada dos propósitos de Deus. Deus é o agente principal que molda o destino das nações, conforme a vontade e a sua justiça. Mas tem uma coisa que a gente precisa compreender. A imagem do oleiro. A imagem do oleiro de barro, e o barro, do versículo 1 a 6, é uma grande metáfora poderosa que fala sobre a soberania de Deus. Assim como o oleiro tem total autoridade sobre o barro, para fazer dele o vaso que desejar, Deus tem autoridade absoluta sobre as nações, incluindo Judá e Israel. Sou povo escolhido e andando na desobediência. O ponto-chave aqui desse vaso do oleiro é que o vaso estragado nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, significa um defeito que não é do oleiro. O defeito não é do oleiro, o defeito é do vaso. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é sua. Se está passando por situações da nossa desobediência. De que se queixa o homem? Porque não se queixa dos seus próprios pecados. Deus fala sobre isso com o profeta. Vasos estragados. Deus, ele da mesma forma, quando ele chama uma nação que se corrompe, é o defeito, não está em Deus, mas na desobediência do povo. E aqui, meus irmãos, reconhecer, em meio a esse contexto, que o profeta estava falando a verdade, falando da soberania, isso nos humilha e nos coloca em nosso lugar, da dependência dele. Nós somos barro,
Ele é Deus, Ele é o oleiro e Ele pode fazer do barro o que Ele quiser, porque eu e você estamos na mão de Deus. Outro princípio que eu observo aqui, neste capítulo de número 18, o princípio divino do arrependimento e o juízo condicional. Veja o que significa isso. Achei muito forte, porque desse mesmo assunto trata o profeta Ezequiel. O caráter de Deus é imutável. Deus não muda. A imutabilidade de Deus é um dos seus atributos. Mas olha o que acontece. Mas os seus decretos para com as nações são condicionais à resposta humana. Nós estávamos lendo sobre os 3 discursos de Moisés, agora em Deuteronômio, e Moisés chamava o povo a obedecer. Deus apresentou o estatuto, agora obedeça a Deus. O versículo de 7 a 10, profeta Jeremias, 18, de 7 a 10. A gente já leu, veja o que é que diz o versículo 7. Por favor, eu vou ler ali. Se em algum momento eu falar, eita lá, olha o que é que o profeta está dizendo, é Deus. Eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação e um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do decreto, do que eu planejava fazer. Continua. Toda a igreja comigo lá. E se em algum momento fizer o mal diante dos meus olhos, todo mundo está entendendo aqui. Deus quer fazer sempre o bem, mas quem se desvia somos nós. Deus nunca quebra aliança, quem quebra aliança somos nós. E aqui, se uma nação má se arrepender, o que significa isso? Deus vai se arrepender do que ele tentou fazer. Você se lembra da grande cidade de Nínive? Quem lembra? Jonas foi pregar lá, o que foi que aconteceu com aquela cidade? Todo mundo se arrependeu, até os animais jejuaram. Deus também se arrependeu. Jonas até não entendeu. Eu sabia que o Senhor não ia matar ninguém. Deus é justo. Deus é justo. Você está andando com Deus, pode o teu barco ser jogado, pode o mar ficar bravo, pode acontecer o que acontecer, mas você está fiel com Deus, tem livramento de Deus para você. Tem livramento para a igreja que anda em retidão. Tem livramento para o obediente. Tem livramento para o dizimista fiel. Para aquele que serve a Deus com fidelidade. Aquele que reconhece que Deus é tudo. Tem livramento. Tem janelas que se abrem do céu. Tem bênção sem medida. Tem providência. Tem providência de Deus para quem anda com fidelidade diante dele. O barco pode ser jogado e vai ser. Vai ser jogado, mas alguém está lá dentro do teu barco, vai acalmar o vento e a força do mar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Agora, gente, andar em obediência. Aqui diz, se uma nação boa praticar o mal, Deus vai reconsiderar o que tinha prometido e vai vir lapada. É isso. Mas Deus me prometeu que vai dar, Deus prometeu. Você está andando com Deus? Você está em oração ou mudou teu curso? Mas eu estou na igreja, o que é que tem na igreja? E fazendo coisa errada, fazendo a igreja sofrer, fazendo o Espírito Santo entristecer, dando trabalho a teu pastor. O que é que está agradando isso a Deus? Eu disse que não vai ser muito glória nem muito aleluia. Deus quer conserto na vida da sua igreja. Todo mundo quer bênção. Minha filha é uma bênção, minha filha é uma bênção, não sei o que é uma bênção. Tua filha e teu filho estão andando com Deus. Mas é filho da promessa. Filho da promessa, irmãos. Olha, tenha cuidado com isso. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Na medida que teu filho vai crendo e vai andando com Deus, vai sendo abençoado. Mas se for infiel, vai ser também penalizado. Deus tem esperado uma verdade prática, irmão. Nunca é tarde para se voltar para Deus. O juízo será inevitável. O cativeiro babilônico está chegando. E foram 70 anos, porque o povo desobedeceu a Deus. Enquanto houver uma porta aberta para o arrependimento sincero, volte depressa. Tem uma porta aberta de Deus nessa noite. Então volte. Não fique protelando, não fique adiando. O dia é hoje. Sirva ao Senhor com sinceridade, com fidelidade. E tudo vai mudar na tua vida. A resposta do povo, rebeldia e rejeição à palavra do Senhor. A obstinação humana em permanecer no pecado anula a oferta da graça e convoca o juízo.
Deus tem uma oferta, Ele quer te abençoar. Eu sei os pensamentos que tem a teu respeito. Diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal. Agora ande comigo. Andar com Deus é rejeitar o pecado, é rejeitar o próprio eu e andar na sinceridade do coração. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei muito chocado. Me deu até, em algum momento, como é que eu vou dizer isso à igreja, mas preciso dizer. Olha o que é que diz. Apesar da oferta de restauração que Deus tem nessa noite, se alguém rejeitar, Ele vai punir, Ele está dizendo. Será rejeitado. E aqui, meus irmãos, a resposta de Judá é chocante. Sabe o que eles disseram? Depois o profeta pregou: inútil, pois vamos andar segundo nossos próprios projetos. Eu não quero andar com Deus. Talvez a gente não diga isso com as palavras, mas a vida tem demonstrado que a gente não está andando mais com Deus. Porque quando pega o telefone, não é para dar um versículo, não é para fazer uma oração, é para falar mal do teu irmão. E segundo a dureza do coração maligno, Deus vai punir. Veja o versículo 12, 18, 12. Mas eles dizem, não há esperança, pois seguiremos nossos próprios planos, e cada um fará conforme a teimosia do seu coração quê? Maligno. Quando a união masculina se reuniu para dizer assim, qual é o tema desse ano? Vamos orar. Homens moldados por Deus. Eu não sei se esse será meu último ano de pregação nesse negócio. É porque eu digo isso com seriedade. Eu não sei se será o último ano que você vai se formar e vai entrar com a farda. Porque Deus quer te purificar. Vai ser o ano da purificação. Porque você ouviu a mensagem de Deus que Ele quer moldar. Ele quer transformar. Não adianta continuar do mesmo jeito. Sendo estúpido com a esposa. Aí dentro de casa é outro homem. Na igreja é uma bênção. E vice-versa. A esposa do mesmo jeito. Deus conhece quando a gente sai daqui quem somos nós quando entramos no nosso carro. Deus conhece o assunto que se desenvolve dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. E muitas vezes são palavras frívolas. São palavras de apontamento. E Deus diz assim, eu tenho anotado tudo e não estou aceitando mais isso. Essa mensagem não veio aqui de uma forma acidental, mas é intencional. O Espírito Santo de Deus está falando com cada membro dessa igreja, desse ministério. Está na hora de mudança total na vida. Está na hora de a mudança dentro da tua casa, porque Deus vai cobrar. Muito choro, muitos lamentos dentro da casa lá de Israel, porque o povo desobedeceu a Deus. Então a rejeição final de Deus vai levar ao juízo inevitável. O servo de Deus deve se alinhar com a justiça divina, mesmo no meio do sofrimento, nada de murmuração, nada de blasfêmia, é só gratidão, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, de Cristo Jesus para convosco. Está passando pela luta, está dando glória a Deus, está dizendo Deus proverá, eu vou continuar no Senhor, eu não vou reclamar, eu não vou blasfemar, eu não vou culpar meu marido, eu não vou culpar meu pastor, eu não vou culpar ninguém, o culpado sou eu conheço meus pecados, eu sei como é que estou andando, está na hora de mudança. A casa já não tem mais oração. A casa já não tem mais palavras. O filho e a filha não obedecem mais o pai. E diz que está tudo bem. Não está. Aparentemente está bem. Há caminhos que para o homem parece ser direito. Mas o final, caminho de morte. Deus está deixando você avisada nessa noite e você avisado. Está na hora de mudar essa história. E ter uma vida com Deus. Diante da rejeição total, Jeremias profere uma oração de lamento e ele pede justiça contra seus inimigos. Versículo 18 a 23, ele vai abrir o coração. Ele está profundamente angustiado com aquele povo teimoso que rejeita a Deus e rejeita seus profetas. Se junta para falar do seu profeta. E ali, a oração de Jeremias não é por vingança pessoal, mas é por justiça divina. Deus vai mostrar o que vai acontecer. Quem crê que essa mensagem é hoje para a nossa igreja aqui, irmão? É para mim e para você. Está na hora de mudar o cardápio. Chega de uma vida de pecado. Deus disse, não tolero mais os pecados de vocês. Seguir a Deus pode colocar-nos em conflito com o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Há pessoas que querem agradar a Deus e agradar o mundo. Não vai conseguir nunca. É dentro da igreja, mas ligado com amizades no mundo nocivas. Andando na roda dos escarnecedores.
uma vida distanciada de Deus, um visitante dentro da sua própria igreja, não tem andado com o Senhor. E aqui, meus irmãos, observando esse texto, veio ao meu coração uma grande dor. E aqui vai vindo justiça, porque Deus, Ele é amor, mas o trono dele é justiça e equidade. Se você está com a sinceridade no seu coração, está tentando andar com Deus, não está conseguindo, mas Deus só vendo isso, Ele vai te abençoar e vai te levar para um lugar melhor. Seguir a Deus vai nos colocar sempre em conflito com esse mundo de iniquidade. Mesmo quando, sendo impopular, o profeta, ele insistiu de pregar essa mensagem. Ele disse: Deus te ama, Ele está te chamando. E essa luta que veio para você, por favor, preste atenção, não é o teu fim. Agora Deus está chamando a tua atenção. Homem, ouve a mensagem do Santo de Israel. Eu quero ser um vaso novo. A igreja pode repetir comigo? Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero que essa música seja uma oração. O Ministério de Música pode me ajudar? Eu quero ser chamado. Eu queria muita oração nesse momento. A mensagem de Jeremias 18, presidente Fábio, irmão Francisco, é um chamado para o urgente, para um autoexame. Por favor, a mulher se examine. Honra teu marido. O homem se examine. Honra a sua mulher. Não fica te metendo em coisas que não é teu chamado. O teu chamado é para servir a Deus com sinceridade e fidelidade. E não faz de conta que não entende, porque Deus está presente aqui e está falando com você. Está na hora de andar com a vida de sinceridade diante do Senhor. É um chamado ao autoexame. Deus está constantemente moldando a história. Deus está constantemente oferecendo oportunidade ao homem de arrependimento e de transformação. As coisas velhas já passaram. Deus quer fazer algo novo na tua vida. No entanto, a resposta humana vai determinar a essa moldagem que resultará em restauração ou juízo. Restauração ou juízo. Você está deixando as coisas, está notando que você vai deixando a coisa de Deus? Já não está aquele homem como era antes, aquela família, está cada vez mais, ó. E justifica tudo isso. Um dia Deus vai inquirir você, vai dizer: o que é que você está fazendo, rapaz? O que você tem nem teu é meu. Eu te emprestei, eu te dei. O que é que você está fazendo? Se afastando do teu único ajudador. Por favor, Jeremias capítulo 17, um capítulo antes. Veja o versículo de número 9. 17. Enganoso é o coração, incurável, mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Deus responde: eu, Senhor, eu examino a tua mente e provo o teu coração, e eu vou retribuir a cada um segundo o seu caminho e o fruto de suas ações. O que é que você está privilegiando? Quem você está colocando em primeiro lugar? É Deus ou a tua vida material? O que é que eu estou colocando em primeiro lugar? É Deus ou quem? Vai vir resultado. Verso de número 11. Verso 12, por favor. 12. Um trono glorioso posto bem alto, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Versículo de número 13. Toda a igreja comigo, vamos ler? Ó Senhor, Deus está falando no 27º aniversário dos homens. Vai escrever o nome de alguns no chão. Irmão, não é minha palavra não. No chão. Porque abandonaram a Deus, fonte das águas vivas. Vamos cantar essa mensagem musical. Eu queria que a igreja, em nome de Jesus, você orasse. Você pode até louvar em meia voz enquanto o grupo canta. Eu quero ser. Eu quero ser. Diga isso a Deus. Senhor amado. Você ama ao Senhor porque Ele falou para você a verdade nesta noite. Hoje eu ouvi a mensagem de Deus dizendo a Pedro: Pedro, quando você era mais moço, você fazia o que queria, mas agora você vai andar conforme a minha vontade. Deus mudou a vida de Pedro. Ó, quebra minha. Você quer que Deus quebre a sua vida mesmo? De verdade? Você quer?
Deus vai fazer de novo. Vai ter surpresa esse final de ano. Você vai ter a surpresa porque Deus está fazendo você de novo. Sua família nova. Eu quero ser. Eu desejo ser. Por favor, entenda essa mensagem. É uma oração sua, o quê? Um vaso novo. Somente instrumental, só instrumental. Quem deseja ser esse vaso novo? Estou perguntando quanto tempo de crente você não. Quer ver você é tanto tempo de crente, mas tua vida está uma bagunça. É hora de conserto. Por favor, não me ache um pastor. Pastor está chato, não é nada disso. Eu estou pregando o que Deus falou no meu coração. Sai do seu lugar e venha para cá que eu quero orar por você. Independente de você ser da igreja, onde você estiver, Deus falou contigo e você quer algo novo na sua vida. Eu estou na mão do oleiro e eu quero que faça algo novo na minha vida. Você pode vir com sua esposa se você quiser. Pode vir só, pode vir a esposa, pode vir um filho. Você está pedindo para Deus quebrar você, publicamente. Faça de novo, porque você não está satisfeito. Você sabe quantas coisas na sua vida está precisando melhorar. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. A igreja em oração. E sabe o seu lugar? Venha para cá. É encerramento. É oração. Em nome de Jesus. Tem coisa na sua casa que precisa ser quebrada. Na sua vida. Senão vai continuar do mesmo jeito. Diz o Senhor. Porque você não se arrependeu. É uma vida de miséria. É uma vida de fracasso. Muitas coisas acontecendo. Deus quer mudar. É um final de um congresso. Não é aniversário, é um congresso. Deus quer moldar você. Vem pra cá, olha, vem pra cá. Diga assim, ó. Você é adolescente e pode vir. Você acha que Deus precisa moldar, então venha pra cá, ó. Por favor, pessoal, vem pra cá. Irmão Luiz, o irmão, vem pra cá. Vem mais pra cá, porque dá oportunidade pro pessoal. Sai daqui, vem pra cá, Marcelo. Vem pra cá. Em oração, só vou cantar, só o pastor, a voz do pastor, diz assim, ó. Eu quero ser Senhor amado. Eu quero, irmão, Deus transforme a minha vida cada vez mais como um pai. Você percebeu que sua família está sendo jogada, sacudida esses dias? Está percebendo que está aparecendo tanta novidade, enfermidade, mas o homem é duro, está distante, quebra. Você percebe que não adianta ninguém se exaltar diante de Deus, porque Deus humilha. A gente não tem nada se do céu não for dada. Eu quero ser, eu quero aproveitar esse domingo e quero declarar: eu quero ser, meu Deus. Chega de continuar com essa vidinha, dizendo que é crente, dizendo que é isso, aquilo, outro, mas o testemunho é zero. Novo. Eu queria muito ter convidado o profeta Jeremias para pregar no meu lugar, mas ele já partiu. Essa mensagem já faz 700 anos que passou. Mas Deus, quem vai pregar hoje é você no lugar de Jeremias. Porque na verdade Jeremias falou o que eu estou falando. Enquanto vocês dois, a família, o casal, não se quebrantar, não tem filhos quebrantados. A família vai de mal a pior. Você só vai ficar fazendo 1000 elogios, mas você sabe que está nas trevas e está no mundo. Quebra minha vida. Quebra minha vida. Arrependimento, esse quebrantamento é arrependimento. Faz de novo. E faz de novo. Eu tenho que ter muita coragem, né? Para vir para cá, coragem, né? Eu quero ser, eu preciso. Eu quero ser um vaso novo. Você entendeu tudo que Deus falou com você? Está vindo um juízo divino. Não é a mesma palavra não, irmão. O juízo é de Deus. Será que você não compreende isso? Veja as tuas vestes, como é que está ultimamente. Veja as tuas vestes, como está chamando a atenção do homem mundano. Deus está mandando dizer, eu abro um parênteses e digo isso. Veja como é que você está se comportando. Está assim, ó. Atrás de tu, é tudo para te destruir. Que Deus quebre esse mal. Deus quebre isso que está acontecendo na tua vida.
Ele quer dar uma nova veste a você de santificação. Ele quer te purificar. Agora tem uma coisa, é um decreto. Você aceita essa mudança? Você quer ser esse vaso trabalhado por Deus? É a última oportunidade da igreja de pé, por favor. Pede licença, sai do teu lugar e vem para cá. Se você quer essa mudança na sua vida, começando novamente, Lídia, na tua voz, eu quero ser. Eu quero ser. Quem é você? Por favor, sai do seu lugar, na galeria, pode vir. Senhor, ainda tem tempo, mas você pode dizer, vou nada, tô bem, tá tudo tranquilo, tô na presença de Deus, tô bem. Então não vem pra cá não. É só se você estiver enfrentando desafios, lutas que está acabando contigo, está destruindo tua vida e você está sendo isso. Quebra minha vida. Pode se aproximar. Venha pra cá, pode vir. Isso. Diga a Deus, eu quero ser. Não importa o tempo que você é crente, não estou perguntando isso. É hora de mudança. Eu quero ser o vaso novo. Irmãos, eu queria que a igreja permanecesse em oração. O profeta, ele entregou o rolo todo. E eu fiquei muito impressionado com essa palavra. E Deus falou meu coração fortemente. E eu queria terminar essa mensagem de uma forma diferente, biblicamente também falando. O que Deus falava comigo quando eu estava lendo isso. E foi muita tribulação para mim, para preparar essa mensagem. Muita correria. Jerusalém estava sendo ameaçada com cerco. E Deus falou que o profeta estava chegando a hora. E o profeta foi levar juízo na porta do templo do Senhor. Preste atenção, ele foi para o templo, ficou na porta, onde as pessoas entravam. Capítulo 7, de profeta Jeremias, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Irmão, tudo é da parte de Deus. 7 de Jeremias 1. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Olha qual foi a palavra. Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por essas portas para adorar a Deus. Todo mundo que entrou por essas portas para adorar a Deus tem uma mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e eu farei vocês habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticares a justiça entre os homens e o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que te dei a vossos pais desde a antiguidade para sempre. Mas infelizmente vocês confiam em palavras sem proveito, palavras falsas. A igreja em oração, vou fazer uma pergunta bem forte aqui. Todos estão aqui, uma pergunta. Você está afastado do evangelho, você sabe disso. Assim diz o Senhor, você está desviado. A tua casa todinha praticamente se afastou. É uma mensagem, mas você nesta noite, queria que todos baixassem sua cabeça. É oração, é um convite para alguém que está aqui. Você deseja voltar para Deus de todo o coração e pedir que o oleiro amasse tua família toda para a glória do nome dele? Faça o sinal dizendo: eu quero, pastor. E eu vou dizer: Deus te abençoe, que vai acontecer isso. Deus vai tratar. Apesar de dizer: pastor, essa palavra eu vou pedir a Deus para Deus me amassar. Ele está tratando você e vai mudar o teu caminho. Tu terás outra vida com Deus. Quem é essa primeira pessoa? Não precisa vir aqui à frente não, viu? Onde você estiver, faça um sinal. A partir de hoje, pastor, Deus te abençoe, minha filha. Uma jovem ali se entregando ao Senhor. Quem é a segunda vida? Não precisa vir aqui à frente, foi claro. A partir de hoje, pastor, Deus está falando comigo. Deus te abençoe, meu filho. Olha ali, ó. Mais uma vida para Cristo, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é a terceira pessoa? A igreja em oração.
1, 2, 3. Quem é você? Quase que não vinha para cá hoje. E aqui você escutou uma palavra tão forte. E disse, a partir de hoje, tudo muda na minha vida. Você quer fazer um sinal com a sua mão? Em nome de Jesus. Está terminando o culto. Mas a porta de Deus está aberta para você. Há alguém nesta noite? Você está precisando voltar urgente. Você não está percebendo a desgraça que está na porta. Você não está percebendo o cativeiro que Satanás está colocando para destruir tua vida, jovem. Quem é você? Vou fazer essa oração agora. Mas se tiver alguém, faça um sinal agora. Tudo para você na casa de Deus é difícil. Você e sua mulher, sua família é enjoada. É enjoado. Nunca pode fazer nada. É o que quer. Deus vai mudar esse quadro. Porque você não é dono, você é servo. E é fazer o que Deus quer. Está entendendo? Não sei se você está entendendo. Pastor, essa foi uma pancada direto para mim. Se foi para você, é dentro de você e Deus. Onde é que está você? Que eu quero dizer, Deus te abençoe. Eu quero te abençoar. Como profeta do Senhor, como servo de Deus. Está na hora de mudar. Você tem coragem? Tem coragem de pedir a Deus que faça uma mudança na sua vida? De verdade? Se tiver, faz um sinal com a tua mão, bem forte, onde você estiver. Várias vidas fizeram isso. Você está pensando, Deus está chamando você. Chega de tropeço. Percebeu que sua vida tem sido tropeço em cima de tropeço? Você está percebendo que nada dá certo? É Deus que quer fazer mudança. Agora você precisa confessar o Senhor. Se tiver mais alguém, eu termino. Faz o sinal com a tua mão, que eu quero dizer, Deus te abençoe. E vai ser mudança a partir de hoje, totalmente diferente. Porque você tomou essa decisão diante do Senhor. Diante do ungido, diante da igreja. Se tiver alguém, para a glória do nome de Jesus, faz o sinal. Sou eu, pastor. Você pode estar bem quietinho, mas Deus está vendo teu coração. Está na hora de quebrantamento total. Aí sim, as promessas serão cumpridas na tua vida. Nem por força, nem por violência. Encerrei. Mas se tiver, vou orar agora. Quem é você? Em nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Estou vendo pessoas chorando com lágrimas. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Lágrimas não salva. Lágrimas não pode te salvar. Quem salva é Jesus quando você entrega a sua vida a Cristo. Você tem coragem? Independente de pai, de mãe, de namorado, de quem, você sabe que é com você a palavra. Em nome de Jesus, a igreja em oração por você. Toda a igreja em oração. A luta é grande nesse momento, né? Pesa a mão, pesa tudo, mas Deus quer fazer mudança na tua vida. Pai querido, eu quero te agradecer por mais um culto no teu nome, meu Pai. Quero te agradecer, meu Deus, pelo 27º aniversário e a mensagem do Deus que molda. Quantas famílias, ó Pai, declara nesta noite que precisa dessa mudança, Pai. Quantos filhos teus arrependidos, ó Deus, volta para ti, porque sabe que tuas palavras são fiéis e verdadeiras, ó Pai. Porque tem amor na palavra, a verdade liberta, ó Pai. E muitos nesta noite entregando a vida a ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo que está acontecendo. Mas se alguém ainda está com o coração endurecido, ó Pai, que seja uma noite de quebrantamento, na volta para casa, na hora de dormir, meu Deus, que haja reconciliação urgente, enquanto é tempo, ó Pai. Porque o juízo está vindo. E tudo que o profeta Jeremias pregou, aconteceu. E estavam ali no cativeiro. Mas ele, cheio do Espírito Santo, disse, Deus é misericordioso, clama a mim, e eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Agora você tão calado, clame a mim. Nada de ficar distraído, espalhados pela cidade, servindo a falsos deuses, ouvindo falsos profetas. Prosperidade, prosperidade. E Deus quer verdade, Deus quer conversão, Deus quer vida no altar. Profeta Jeremias, palavra do Senhor. Obrigado por todas essas famílias que aqui estão, ó Pai, diante do Senhor. Vasos quebrados, vasos tratados. E é para a glória do teu nome. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Irmãos, podem sentar, por favor. Tem alguma música final, Fábio? Está encerrando. Amém, então pode sentar. Eu vou ministrar a bênção. Aliás, fica aqui todo mundo, Fábio. Dario, fica aqui, Dario.
eu quero ministrar a bênção apostólica, encerrando esse culto maravilhoso. Que seja uma semana de mudança. Que Deus continue mexendo em você, na sua vida. E Ele vai mudar, viu? Ou muda, diz o Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós, nos renovando, nos mudando, nos transformando, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?